Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. E nós vamos encerrar a série Back to the Basics. Eu contratei um pessoal, paguei para o pessoal fazer... Eu estou pensando em contratar o pessoal para falar aleluia, glória a Deus no meio da pregação para ir animando, entendeu? Se alguém se quiser candidatar, uns R$10 por pregação, assim. Ó. O pessoal tá forte. Pessoal. Muito bom. A série Back to the Basics, a gente falou que a questão é que existem coisas que são fundamentais, né? Existem coisas que são fundamentais no sentido de que são fundamentos, são aquilo que são a base para que você possa subir uma construção, um prédio, uma edificação, algo que as pessoas possam se abrigar, algo que sirva a um propósito maior. Você precisa primeiro construir as bases. É o que sustenta a construção. E aí a gente falou de várias coisas, mas, se eu não me engano, foram 6 pregações, essa é a 7ª, e nós falamos das bases pessoais, né? Bases são aquelas coisas que as pessoas não veem em geral. As bases pessoais, que a gente falou sobre meditação na palavra de Deus, a partir de Isaías 55, né? A chuva e tal, beleza? Oração, que a gente falou ali, coisas que não aconteceriam, acontecem porque oramos, e coisas que aconteceriam, deixam de acontecer porque oramos, e a oração redireciona o nosso propósito. Falando sobre jejum, né? Que nos faz amar mais a Deus, nos faz ansiar mais por Deus. E aí, depois de falar das bases individuais, pessoais, aquilo que você faz, né? Palavra, oração e jejum, a gente falou das bases coletivas. Começamos falando dos mandamentos mútuos, né? Uns aos outros, a necessidade que nós temos de que exista a base de um relacionamento um com o outro. Nós fomos feitos para viver comunidade, viver um com o outro. Isso é uma base da vida cristã. Esse é um fundamento da vida cristã. Esse é um fundamento sem o qual nenhum prédio construído para a glória de Deus permanecerá. E a gente falou sobre confissão de pecados, exortar uns aos outros, essas coisas. E aí depois a gente falou sobre o culto público, né? A gente falou sobre a necessidade bíblica, a gente justificou biblicamente porque nós temos que frequentar cultos pelo menos uma vez na semana. E aí a gente justificou a história cristã, porque a história cristã fala que nos últimos 2000 anos a igreja se reuniu semanalmente. Mas isso é teologia histórica. E aí a gente fez teologia bíblica para justificar a teologia histórica. A gente justificou biblicamente a reunião semanal para adoração pública, né? Então foi isso que a gente fez. E na última vez a gente falou sobre a proclamação do Evangelho. E como uma base também da fé cristã. Porque nós somos uma comunidade de adoração e uma comunidade de testemunho. Eu queria só reforçar isso para você. Em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, ó. Chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vocês também, como pedras vivas, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo. E aqui vem o primeiro propósito, a adoração pública. A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui está falando de adoração. Nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí depois o autor continua, fala assim, mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vem mais um a fim de, mais um propósito. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos uma comunidade de adoração e de testemunho. Nós somos uma comunidade voltada para o alto e voltada para fora. Entendeu? Então isso também é uma base da fé cristã. Então nós falamos de 3 bases pessoais: Bíblia, meditação na Bíblia, oração e jejum. E falamos de 3 bases públicas: mutualidades, viver comunidade um com o outro. Culto público semanal. Falamos que não existe desigrejado, existe desviado, né? É isso que existe de fato. E proclamação pública do Evangelho.
É isso, essas são as bases da fé cristã. E hoje, eu quero finalizar isso aqui falando não sobre uma base, mas sobre a relação entre as bases e o que vem em cima das bases. Por quê? A gente ficou falando de base, mas as bases têm uma finalidade. Qual é a finalidade das bases? Sustentar a construção que vem em cima. Certo? Faz sentido? Já pensou se a gente passasse a vida inteira construindo base? A gente termina uma base, imagina a Yoshi. A Yoshi e a Plaenge, eles começam a construir os fundamentos do prédio, passam meses escavando e jogando fundamento, e concreto, e aço, e não sei o quê. Aí terminou ali os fundamentos, falou assim, agora vamos para o próximo. E fundamento, e base, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, terminou. 3 milhões de reais enterrado, vamos para o próximo. E base, fundamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E faz sentido isso? Não, não faz. Não faz sentido nenhum. As bases existem para uma finalidade. As bases existem com um propósito, que é construir um prédio bem bonito. É construir um prédio bem forte. É construir um prédio que prestará um serviço a uma comunidade. Certo? E é isso que a gente vai ver hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo parece um negócio esquisito, né? Capítulo 14. A gente vai ler 2 textos. Eu não vou abordá-los estritamente de maneira expositiva, mas vamos ver algumas coisas para embasar. Lucas 14. A gente vai ler do 15 ao 33. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 3, do 10 ao 16. Quem está sentindo falta de alguém? Nossa, estou sentindo falta de uma galera, velho. Pensa uma pessoa que está sentindo falta aí. Olha aí em volta. Depois manda um alô para a pessoa. Fala assim, ô cara, senti sua falta, bora pro rolê. Beleza? Diz assim as Sagradas Escrituras, em Lucas 14. Desculpa, a gente vai ler do 25 ao 33, tá? Eu falei 14, tem a ver lá o 15, mas vai ficar muito longo e não é essencial, então vamos a partir do 25. Diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e as bases, e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Vamos lá para 1 Coríntios 3, 10 a 15 agora. Eu vou usar um pouco o que esses textos falam sobre base, a relação entre base e construção, tá? O texto tem uma finalidade um pouco diferente, mas a gente pode extrair princípios ali do que ele diz. 1 Coríntios 3. A partir do 10. Todos chegaram? Diz assim, segundo a graça que me foi dada, de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia
a demonstrará. Esse o dia aqui está maiúsculo porque é o dia da vinda de Jesus. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vamos orar? Ore por quem fala, ore por você que ouve, por mim. Pai, nós colocamos diante de Ti esse tempo aqui, essa é a Sua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Sua palavra. O Senhor esclareça o nosso coração, Espírito Santo, que seja o Senhor a ministrar os corações aqui e que isso marque a nossa vida, que essa série que finaliza-se hoje, Pai, seja um marco e que a gente possa multiplicar isso na vida dos nossos filhos, das pessoas que conhecemos, e que possamos, de fato, lançar as bases de tal maneira a construir um edifício firme, forte, com o objetivo de servir a sua glória e prestar honra ao seu nome. É isso que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. O primeiro texto ali, ele fala, Jesus está falando do preço do discipulado, o preço de ser um discípulo dele. Você percebe que Jesus fala assim, olha, se você não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, e a sua própria vida, você não consegue. Não tem como ser o meu discípulo. E aí ele lança a mão de 2 exemplos, um dos quais a gente vai focar mais, para explicar o que ele está querendo dizer. Ele fala assim, ele está falando de custo. Ele está falando assim, ser meu discípulo tem um custo. Ser meu discípulo tem uma jornada. Ser o meu discípulo não é só começar, é começar e ir até o fim. E aí ele fala assim, por exemplo, alguém que vai construir alguma coisa, ele primeiro senta a calcular, vê se ele vai dar conta de terminar o que ele vai começar. Para não acontecer que, havendo lançado os fundamentos e começado a construção, ele tem que parar a construção no meio. E aí ele seja ridicularizado, porque ele começou, mas não terminou. E eu quero sacar essa parte para falar que, eu vou já explicar, junto com a outra parte. Vamos já para o segundo exemplo, eu saco a ideia. Vocês entenderam? Então ele fala assim, olha, se você quer ser o meu discípulo, você tem que calcular o custo da trajetória toda. Para que você não comece a trajetória e lance as bases, que é o back to the basics, os fundamentos, que a gente está pegando isso aqui, mas quando você começa a construção, você não dê conta. Porque só base sem construção, só Yoshi sair fazendo um monte de base na cidade de Maringá e comprar os terrenos mais caros e lançar um monte de base, não faz muito sentido. Tem que construir. Tem que ter construção. Já viu aqueles prédios que ficam abandonados, que ficam tipo os esqueletos de prédios assim? Eles só servem para ter problema, encontrar gente usando drogas e tudo mais, e enfim, essas coisas. E o segundo exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu lancei o fundamento. Naquele contexto ali, o fundamento é Cristo. E aí, cada um edifica sobre esse fundamento. Porque, se tem base, é para que haja construção. Mas cada um veja como edifica. Se edifica coisas que duram, ele fala ouro, pedras preciosas e tudo mais, ou se vai edificar coisa que não dura. Mas o fundamento não pode ser mudado, o fundamento é Cristo. Mas, e aí ele cita várias vezes, depois que ele falar que ele lançou o fundamento, ele fala que é a responsabilidade de cada um, depois de ter o fundamento lançado, fazer a edificação. E o ponto desse texto, tem outros textos sobre isso que daria para a gente lançar a mão, mas eu quero falar da relação entre bases e construção, certo? Porque a gente já viu as bases. Ou pelo menos algumas bases que são extremamente importantes. Meditação na palavra, a gente estudou por quê, como fazer e tudo mais. Oração, vida de oração, são fundamentos. Que mais? Jejum é um fundamento, é uma base. E aí a gente viu, todas as vezes eu lembrei como é importante a base, porque se você não construir a base, o prédio vai ruir.
Se você tem compromisso com a construção, você tem que ter compromisso com a base e tudo mais. Depois a gente viu as bases públicas, que é a vida de comunhão, adoração pública e testemunho. Mas agora eu quero falar sobre a construção, com base nisso aqui. Então, a primeira coisa, a pregação tem 4 pontos. A gente é batista, mas vou pregar tipo... Não estou brincando. 4 pontos. As bases vêm primeiro e permanecem até o fim. Esse é o primeiro ponto. As bases vêm primeiro e permanecem até o fim. O segundo ponto é... Nós lançamos as bases para construir. As bases não são um fim em si mesmo. O terceiro ponto é... Bases não são uma obrigação. São uma condição para a construção. E o último ponto, construa algo que dure mais que uma vida. Tá? Pegou? Então, o primeiro ponto. Deixa eu tirar esse negócio aqui. As bases vêm primeiro e vão até o fim. Eu tinha colocado esse ponto só da seguinte maneira. As bases vêm primeiro, mas depois assim, e vão até o fim. As bases vêm primeiro conceitualmente. É conceitual. Quando você estuda a construção, a primeira coisa que você tem que estudar é base. O conceito é primário. Mas as bases vêm primeiro também cronologicamente. Não só conceitualmente. Elas vêm cronologicamente. Então, se você traçar a linha de uma construção, a primeira coisa... É o projeto, na verdade. Mas depois que você começa a construção, depois que a vida começa, porque você foi projetado por outra pessoa. Foi Deus que pensou em você antes da fundação do mundo. Aí depois Deus compartilhou o seu pensamento com seus pais. Eu pensei assim, vamos ter tantos filhos. E aí a gente foi atrás disso. Então você não pensou no projeto inicialmente. Quem pensou foi outras pessoas. Mas quando começa a execução de fato, a primeira coisa que se faz é base. Entendeu? E na vida também é assim. A base vem primeiro. E se a base vem primeiro, você acha que a base é construída em que fase da vida? Fala comigo. Quando a gente fala assim, a base vem forte. A gente está falando de quem? Hã? Fala de qual faixa etária? Tipo, de quem que a gente está falando? A base vem forte. Criança, adolescente, a base vem forte. Quando tem um time da base do Palmeiras, sei lá, de qualquer time desses aí, Grêmio, gigante. A base são os adolescentes, são os primeiros. Então, a gente já falou sobre momento, né, o conceito da física de momento aqui. Que momento é igual força vezes distância. Portanto, o momento da vida que há mais momento é a juventude, porque é exatamente a fase da vida que você tem mais tempo de aplicação de força. E que a força é mais aproveitada. Porque você tem uma alavanca maior na vida. A base também. A hora de lançar a base é juventude. A hora de lançar fundamento é adolescência. É criança. Mas a questão é que, enquanto você é criança, os seus pais... É eu que lanço as bases do Timóteo, entendeu? Do Timóteo, da Alice. Até eles fazerem ali uns 13, 14 anos, eles não começam a lançar suas próprias bases. É só eu e Carol que colocamos base neles. Mas chega um momento que nós começamos a assumir gradativamente a responsabilidade de lançar as nossas bases. E esse momento é a juventude. Então a base vem primeiro. Então, não se apresse a aparecer, sabe? Não se apresse a fazer as coisas que aparecem. Tipo assim, às vezes a gente quer dar o resultado já. Mas às vezes nós ainda estamos na parte das bases. Eu conto uma história para quem eu já contei essa história várias vezes. Não sei se você já ouviu. O meu pai... Eu ligava para meu pai falar do trabalho, dos estudos, das coisas. E eu ansioso por avançar, por conseguir... dar resultado, por casar, por ter filho, por crescer a empresa, por ver as grandes coisas acontecendo, as grandes tacadas da vida, e fazer os grandes gols, os grandes home runs, e as cestas de 3 pontos, e tudo mais. As grandes... entendeu?
Até pregar, eu queria pregar, entendeu? Em 2011, quando eu me converti, já queria pregar, pregava no banheiro e tal. E meu pai falava para mim, calma, filho, você está construindo fundamentos, está construindo base. Aí eu lembro que uma vez, depois de uns 5 anos ouvindo ele falando isso, toda a ligação eu falando disso e ele falando, calma, meu filho, é base, isso é fundamento. E eu falava, pai, quando é que eu vou parar de construir base? Porque eu não aguento mais esse negócio de base. Eu quero é jogar. Entendeu? O Cristiano Ronaldo, eu vi uma entrevista dele que falava que ele tinha paixão por treino. Mais do que paixão por jogo, ele tinha paixão por treino. Sabe? Paixão por treino. Você tem que ter paixão pela base. Eu tenho certeza que aquele arremessador melhor, como que é o Stephen Curry, ele tem paixão por ficar fazendo isso o dia inteiro. Então, antes de você chegar na final da NBA e meter 10 cestas de 3 pontos, você só vai fazer isso se você tiver paixão por treino, se tiver paixão por base, se tiver paixão pelos fundamentos. Eu assisti esses dias o filme do Looney Tunes com a minha filha. Não aquele antigo que era do Michael Jordan. O novo que é do LeBron James. Quem já assistiu? E o LeBron James fala para o filho dele o tempo todo, meu filho, você tem que ter paixão pelos fundamentos. São os fundamentos que ganham o jogo. São os fundamentos que ganham o jogo. Você tem que, bate a bola, arremessa sim, passo sim. Tá? É fundamento que ganha jogo. Então a gente tem que investir em base. As bases vêm primeiro. Só que a base não vem primeiro e depois você para com a base. Tipo assim, ó, eu orei, eu li a Bíblia, eu jejuei, eu vinha culto, e agora vem a parte de construção e eu elimino as bases. Eu vou lá e subtraio as bases do prédio. Não, o prédio continua a cair. É que é fundamental lançar os fundamentos primeiro, mas os fundamentos permanecem para sempre. Você continua orando, continua lendo a Bíblia. Mas tem um momento da vida que você gasta para aprender aquilo, para estabelecer aquilo como rotina, para estabelecer aquilo como o hábito da vida, como conceito, como o framework, como aquilo que enquadra a sua vida. Entendeu? E esse é o momento de vocês. Veja, esse não é mais o meu momento. Eu já passei desse momento. Garanto para você. E vocês vão passar também. Vão passar. Então não fique impaciente enquanto lança fundamentos e constrói base. Não fique impaciente. Não se indigne ao ver prédios com pouca base subindo rápido enquanto você está gastando tempo e esforço sem sair do chão. Porque senão você vira o profeta Mirim Miguel, que sobe e cai assim, ó. Entendeu? Não lançou base. Se você impõe a mão sobre neófito, logo ele vai cair. Não queira ser mestre muito rápido. É fundamento. Cara, quando começa um prédio, você fica meses sem ver o prédio. Uma construção de 2 anos, você fica... imagina só, uma construção de 2 anos, você fica uns 10 meses sem ver ela, só no fundamento. Imagina isso na vida. Então, se sua vida tem um tempo útil aí de 65 anos, coloca 40%. 40% é lançando base. Falo 65 anos porque até os 10 anos você não sabe o que está acontecendo. 10, 15 anos. Você começa a ter consciência do que está acontecendo depois. Beleza? Então, olha para mim aqui, com todo o carinho do meu coração. Agradeça se for dado a você tempo e recursos para construir bases. Eu falo bases dessas, mas base da vida também, os estudos, a base profissional, a base emocional. Agradeça se alguém estiver trabalhando só para você ter tempo e recursos para construir base. Porque vai chegar um momento que todo o seu tempo e todos os seus recursos serão necessários para construir e você sentirá muita falta do tempo que você deveria ter investido em bases. Eu já não tenho mais tempo. Eu falo assim, cara, às vezes as pessoas... Eu lembro que quando eu tinha aqui nessa igreja entre 19 e 25 anos, isso já faz 8 anos, ou seja, antes de eu assumir a liderança, 8 anos atrás, do Vetor, eu olhava para os casados com 2, 3 filhos e falava assim, cara, por que eles não vêm em todo culto? Eu não entendo, esse pessoal vai envelhecendo e vai ficando menos crente.
eles não continuam queimando. Eu não vou ser assim. Eu vou continuar queimando até o fim. Eu vou ser animal demais, velho. Cara, esses caras são muito fraco. Eu não sei ler pouco a Bíblia demais. Eu leio a Bíblia 30 capítulos por dia. Como que os caras não leem a Bíblia 1 hora por dia? Isso é um absurdo. Eu pensava na minha mente arrogante, isso é um absurdo. Cara, esses caras não são crentes, esses adultos, eu faço parte de uma geração que diz não ao pecado, eu faço parte de uma geração que queima. Até que começou a chegar o momento da construção. E eu vou dizer para vocês, se você ler a Bíblia pouco hoje, você vai ler a Bíblia menos depois. É isso. Eu não estou falando isso entendeu? Minha esposa sabe disso. Eu já li a Bíblia muito mais. Mas muito mais. Eu leio a Bíblia, meu caro. Eu leio a Bíblia, eu oro. Mas vou te dizer, dos meus 19 aos meus 25 anos, eu comi a Bíblia. Fiz que nem falou para Jeremias lá. Entendeu? Eu estava em toda a vigília, eu estava em toda a sala de oração, eu estava em todos os cultos. Cara, nos meus 6 anos de jovem sem ser líder aqui, 6 anos, 7 anos, é possível contar no dedo de uma mão quantas vezes eu faltei culto. É possível contar no dedo de uma mão o culto de sábado e de domingo. Não faltava. Eu sentava aqui nessa primeira cadeira, o meu pai falou para mim assim, você senta na primeira cadeira para você não ser distraído pelos que estão atrás. Você fica prestando atenção. E se a pregação for ruim, você fica prestando atenção, porque pelo menos uma coisa, Deus tem um compromisso. Deus tem um compromisso com o seu povo de comunicar pelo menos uma coisa com você. Então o pregador pode ser ruim, mas a questão não é se o pregador é ruim, é bom, mas Deus tem um compromisso quando o seu povo está reunido de dar pão para ele. Então eu ficava aqui ávido esperando, vai ter alguma coisa. Entende? Então assim, não desperdice. Vai chegar um momento da vida, gente. Eu garanto para você que você vai ter menos tempo para ler a Bíblia. Vai ter menos tempo para orar. Você vai ter que continuar porque as bases continuam até o fim. Mas vai chegar o tempo da vida. O LG está balançando a cabeça porque o dele já chegou também, ó. O LG estava aqui comigo queimando. É só ele que está aqui antes da fundação do mundo. Eu não estava. Mas a gente vinha, tinha as vigílias de sexta-feira, as vigílias de quinta-feira, as vigílias de quarta-feira. Não, opa, velho. Eu saía aqui, deixa eu dizer um negócio pra vocês. A gente saía, ia lá jogar Cidade Dorme na casa do Caio Maldonado. Eu ia falar Caio Abandonado. Caio Maldonado. E a gente rompia a manhã orando. Pegava o carro e vinha para EBD. Sem dormir 1 hora. Era isso que a gente fazia, mas isso era direto. Entende? Então assim, juventude é tempo de lançar a base mesmo. É tipo assim, se você vê se você vê um adulto com 2, 3 filhos que lê a Bíblia o mesmo tanto que você lê a Bíblia muito menos que ele. Você entendeu? O seu nível de dedicação é muito menor. Estão comigo? Eu vou ir porque senão eu não termino. Mas deu para entender, né? A base vem antes. Esse é o momento de vocês. A juventude é o momento da vida que tem mais força de momento. A galera está dormindo. Jesus, me ajuda a pregar melhor. Segunda coisa. Olha para mim. Segunda coisa. Nós lançamos a base para construir. Essa parte é importante, cara. As bases não são um fim em si mesmas. A gente não pode se tornar eternos construtores de bases. Eu já dei o exemplo da Yoshi aqui, né? Vocês entenderam. É um contrassenso e um desperdício só lançar bases. Sabe, gente que é profissional em passar em concurso? Estudante profissional, a síndrome do estudante profissional. O cara estuda, passa em todos os concursos, mas nunca desenvolve nada na vida de substancial, de impactante, de que muda a vida das pessoas. Você pode passar, que nem o Laílson, ele vai ser um grande professor universitário de uma universidade pública, vai ser um dos maiores, eu tenho certeza absoluta disso.
E ele está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, já está no doutorado em engenharia química. Aí ele entra na síndrome de ficar estudando para sempre. Não, ele tem que dar aula. Ele tem que construir nas pessoas um conhecimento. Tem que ter um objetivo para todo esse fundamento que ele está lançando. Hoje ele não dá aula, hoje ele está construindo fundamento. Ele já começa a aparecer algumas coisas, porque ele dá aula enquanto ele orienta os mestrandos, beleza. Mas vai chegar um momento que ele vai parar de construir fundamento e vai lançar construção. A gente não pode ser estudante profissional da Bíblia. Eu lembro que tem um amigo, o Alisson Matos, que é missionário, ele falava assim, você só estuda a Bíblia, você não sai desse seu quarto, você fica aí nesse escuro, lendo, estudando e nunca faz nada, a vida cristã é prática e tudo mais. Ele falava isso para mim. E olha que ele estava certo, né? Tem uma hora que a gente tem que sair da toca e fazer as coisas, entendeu? Amor não é uma coisa platônica, que você fica amando os pobres, amando as pessoas. Eu sinto um amor pelas nações, eu sinto um amor pelos perdidos. Não, isso não é amor. Isso aí é moagem, sei lá o nome disso aí. Amor é o que o Henry Ford fez, por exemplo. Vou dar um exemplo do Henry Ford, mas é bem nada a ver com a gente aqui. O Henry Ford pensou assim, cara, as pessoas não conseguem visitar suas famílias. Os Estados Unidos é gigante. As pessoas não conseguem comprar um carro. Um carro custa uma fortuna. Só alguém absolutamente milionário tem um carro. Eu vou dar um jeito de tornar o carro tão barato que todo americano possa ter um. E aí ele fez a linha de produção. E ele falou, eu vou produzir qualquer carro que as pessoas quiserem nessa linha de produção, desde que seja um Ford T preto. Porque eu vou fazer esse carro ser produzido tão rapidamente, com tão baixo custo, que todo mundo vai poder comprar. Amor se manifesta em criatividade que abençoa a vida das pessoas. Entendeu? Esse negócio de amar as nações, amar os negócios e não trabalhar, não é amor, isso é preguiça. Entendeu? Eu estou orando. Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Tem hora que tem que começar a marchar. Tem hora que amar é marchar, não é orar. Estão comigo? Sabe, tem gente que se gaba de como gastou 50 anos da vida cuidando da sua saúde e viveu 20 anos a mais que os outros. Mas você perdeu 50. Não faz sentido essa conta, é uma conta estúpida. Eu passei, se somar todos os anos que eu passei correndo, triatlon, não sei o que, minha saúde é fenomenal, eu sou um Iron Man. Eu sou demais, assim, olha, eu vivi 100 anos, sim, mas perdeu 50, como se tivesse vivido 50. Seria melhor ter gastado só 1 hora por dia para cuidar da saúde e ter vivido 95. Entendeu? Tem conta que é lógica. Então, eu só estou ressaltando aqui que a base tem um propósito. A base não é um fim em si mesma. Você não ora para orar. Você ora para viver. Você não ora para... Você ora para sustentar a construção. Você ora para sustentar a vida que você vive e que impacta a vida dos outros. Você lê a Bíblia para viver, não para ler a Bíblia. A gente precisa construir uma vida sobre o fundamento que é Cristo. Tem uma vida para construir, tem um serviço para prestar para a comunidade. Tem uma construção que vai ser vista e é a construção que vai glorificar o nome do Cordeiro. Não é a base. A base serve para sustentar a construção, mas as pessoas vão vir de longe ver a sua construção. Então, em nome da glória do Cordeiro, lance as bases e construa depois. Você tem que ter uma construção bonita. Você tem que crescer, ser o maior profissional da sua área, ser o maior pai, mãe. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conseguir. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, cara, como ele é excelente em todas as áreas. Como é equilibrado, como é equilibrada, como faz sentido a vida, como vive por propósitos maiores, como que sustenta tudo isso, o que faz, o que come, onde vive, da onde vem. Aí eles vão chegar perto de você, que nem a rainha de Sabá veio de longe para ver, e vão olhar
e vê a base. Fala assim, é a base que sustenta esse negócio. É o Deus desse povo. Glorificado seja Jesus Cristo, o fundamento dessa construção tão bela. Glorificado seja Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas, inclusive a vida desse homem e dessa mulher. Vocês entenderam? Se você não tiver construção, você não glorifica o nome do Cordeiro. Se você ficar orando, jejuando, lendo a Bíblia e vindo a culto só, isso é uma ofensa a Deus. É forte, né? Mas é isso mesmo. Olha, deixa eu falar, eu vou fazer uma afirmação categórica e solene aqui agora. Presta atenção. As Escrituras, tomadas sob tensão e de maneira equilibrada, não sustentam um estilo de vida pura e unicamente contemplativo. Vou falar de novo. As Escrituras, tomadas sob tensão e de maneira equilibrada, não sustentam um estilo de vida pura e unicamente contemplativo. Muita gente fala assim, está escrito, está escrito, está escrito, mas a gente tem que ver o que também está escrito, também está escrito, também está escrito. Vocês entenderam? Então, eu estou falando faz 6 semanas de lançar as bases de oração, de leitura da Bíblia e tudo mais. Só que eu estou dizendo que se você só lança bases e não constrói uma construção bonita para a glória de Deus, você não está servindo a Deus do jeito que as Escrituras pedem que você sirva. Existem exceções? Existem exceções. Tem gente que é chamada única e exclusivamente para uma função de orar, ler a Bíblia. Tem gente que é chamada única e exclusivamente, que inclusive, e não são os pastores, porque os pastores são chamados para orar e ler a Bíblia com o fim de edificar os santos para o cumprimento do ministério, que é os santos que cumpriram o ministério. É isso que diz Efésios 4, a partir do 11. Existem pessoas que foram convocadas por Deus para orar por uma nação longamente. Existem pessoas que foram convocadas, tipo o cara que traduziu essa Bíblia aqui, o Almeida, por uma vida inteira para traduzir. O Almeida só fez isso a vida inteira. Ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o português. Essa é a obra da vida dele. Mas, gente, ele entregou isso aqui para a gente, velho. Pensa a dificuldade. Vocês estão comigo? E assim, ó. Eu quero mostrar aqui que o ônus da prova é do lado que diz que não, porque o que eu vou dizer sim. Inclusive, no novo céus e nova terra, a gente vai ter obra para fazer. Não há base bíblica no Apocalipse para dizer que aquilo que acontece em Apocalipse 5, que eles dizem sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia de sua glória, é alguma coisa que continua a acontecer na eternidade ininterruptamente. Está dizendo que acontece ininterruptamente naquele momento. É como se a gente tivesse reunido num culto por 5, 6 horas, cantando santo. Então, o texto se aplica assim, ó. Eles disseram ininterruptamente, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia da sua glória. Vocês entendem que se aplica àquele momento? Não está dizendo, porque há outros textos que dizem que há muitas outras coisas acontecendo no novo céu e nova terra. Por exemplo, a gente falou aqui, as folhas servem para a cura da nação, das nações. Há nações, por exemplo. E eu vou te mostrar que é razoável pensar que a gente vai trabalhar no novo céu e nova terra. É razoável pensar. E, ao meu ver, com o que eu vou mostrar para você, o ônus da prova de dizer que a gente não vai trabalhar com base nas Escrituras é de quem diz que a gente não vai trabalhar. Veja só. Primeiro, 7 pontos para você, rapidinho. Vocês entenderam aqui, o fundamento serve para construir, certo? Primeiro, Deus é um trabalhador e Jesus também. E no novo céu e nova terra nós seremos mais e não menos parecidos com Ele. Deus fala de si mesmo, que Ele completou o seu trabalho e descansou no 7º dia. Em Gênesis 2:2. Em João 5:17, Jesus fala assim, que parece que na segunda-feira Deus voltou a trabalhar de novo. Que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus fez muita coisa até os 30 anos que não foi o ministério público dele. Acredite, ele deve ter trabalhado.
Segundo, Deus criou o homem para ser um trabalhador. O texto diz que Deus colocou, a palavra do hebraico é que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar e guardar o jardim. E isso aconteceu antes da queda e não posterior à queda. Portanto, o trabalho é algo bom que Deus viu que era bom e continuou. Isso não aconteceu posteriormente à queda. Aí o pessoal fala, não, mas Deus amaldiçoou o homem com o trabalho. Mentira. O texto diz que o trabalho se tornaria penoso. O trabalho se tornaria infrutífero. O trabalho se tornaria frustrante. Mas não diz que o trabalho era a maldição. A maldição era a frustração, a dor. Porque hoje todo trabalho é fútil, frustrante. Você trabalha e não vê. É dolorido e você faz... Entendeu? É isso. Deus abençoou o trabalho. Deus pôs o homem no jardim, em Gênesis 2:25, que é o texto que eu falei, para trabalhar. Em Lucas 19:17, a partir do 17, é a parábola de prestação de contas do dia que Jesus voltar. E ele fala assim, porque você foste fiel nessas cidades, eu vou colocar você como responsável agora na nova criação sobre 10 cidades. Portanto, metaforicamente, parabolicamente, parece que a gente terá responsabilidade sobre alguma coisa no novo céus e nova terra. Deus tinha dado alguma responsabilidade para a gente enquanto nós estávamos aqui e dará mais responsabilidade para a gente enquanto nós estivermos lá. Efésios 2:10 diz que nós somos criação de Deus em Cristo para o bom trabalho, porque obra é trabalho. E esse trabalho foi preparado para nós quando? Fala comigo. Antes da fundação do mundo. Deus preparou trabalho para o seu povo antes do mundo existir. Isaías 65, 17 a 25, é a narrativa da nova criação. Alguns entendem que é do milênio, como nós que somos pré-milenistas. Alguns aqui pós-tribulacionistas, outros eu pós-tribulacionista. E aí ele fala a mesma coisa que Jeremias falou para o povo exilado. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? Jeremias mandou uma carta assim, estão dizendo para você não se misturar, mas se misture, plante, construa casas, casem, multipliquem, não diminuam, plantem vinhas e tudo mais. E Isaías 65, 17 a 25 fala a mesma coisa, que eles vão construir casas, que eles vão plantar vinhas, que eles vão desfrutar do trabalho das suas mãos. É isso que diz e está falando da nova criação. E que o trabalho dele nunca vai ser roubado mais. Tudo aquilo que é frustrante no trabalho hoje será revertido na nova criação. Sexto ponto, e esse para mim é um dos pontos, talvez o mais forte. Há continuidade entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 19 a 21. Gênesis começa com um jardim e Apocalipse termina com uma cidade-jardim. As mesmas coisas, os mesmos componentes que tinha em Gênesis 1 e 2 existem em Apocalipse 19 a 21. Existe só um avanço, era um jardim e agora vira uma cidade-jardim. Entende? Existe continuidade. Todo bom teólogo bíblico diz que Deus está restaurando todas as coisas de tal maneira que a nova criação seja superior à primeira criação, mas que há continuidade das coisas criadas. Deus não criou nada para desperdiçar. A criação inicial não era ruim, ela só vai ser melhorada e cocriada conosco. E o sétimo ponto, quando você tira o pecado do coração e do mundo, o trabalho volta a ser uma atividade absolutamente prazerosa. É o pecado que faz o trabalho ser tripalium. Você sabe que a palavra trabalho no português vem do latim tripalium, que tripalium era um instrumento de tortura. Então as pessoas pensam, trabalho é tortura. Por isso que eles dizem, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Porque a vida é boa só no fim de semana. Mas nós dizemos, graças a Deus, hoje é segunda-feira. Entendeu? A ética protestante foi a ética do trabalho que tornou a Europa próspera e as universidades fundadas. E essa ética foi extraída das Sagradas Escrituras. Portanto, compete àqueles que dizem que não trabalharemos na eternidade provarem isso, porque não há fundamento bíblico para isso. Embora isso aqui apontam para o que eu estou dizendo, não sejam categóricos na afirmação, são os fundamentos que existem. Do outro lado não tem. Então provem. Entendeu? Isso aqui é importantíssimo, gente. Porque senão a gente é tomado
por heresias, que dizem pra gente que a gente fica lançando base a vida inteira, e as bases servem para construção. Tá comigo? Ponto 2. Ponto 3. É que eu coloquei 0, 1, 2 e 3. Aí tá 2 aqui. Ponto 3. Bases não são uma obrigação, são uma condição para a construção, uma necessidade. Sabe, você já viu aquele negócio assim que às vezes o pastor fala de jejum, oração, leitura da Bíblia, culto público, pregar o evangelho uns aos outros, e a gente fala assim, a gente se sente culpado de não orar. A gente não devia se sentir culpado de não orar. A gente devia se sentir preocupado. Entende? Porque se você quer construir uma vida grande, você não tem que se sentir culpado. Deus não está olhando para você e te culpando. Você não está orando para abençoar a vida de Deus, você está orando para abençoar a sua vida. É por causa da sua construção. Você não ora para cumprir um protocolo, você ora para viver. Você ora para sobreviver. Você ora para não cair. Você ora para que a construção que você está construindo não rua. Sabe, as bases não são uma obrigação que Deus passa para você. Deus não está falando lá do céu, vocês têm que orar, jejuar e ler a Bíblia para eu dar as coisas boas para vocês. Ele está falando assim, meus amados, se vocês não orarem, jejuarem e lerem a Bíblia, a vida de vocês vai ruir. Vocês não vão conseguir sustentar nenhuma construção grande de uma vida cristã sólida e nobre, sem muita oração, jejum e leitura das Escrituras. E sem culto público, e sem uns aos outros, e sem pregação da palavra de Deus. Vocês vão ser uma comunidade fraca. O mundanismo vai solapar a igreja se vocês não proclamarem poderosamente o evangelho. Vocês vão diminuir e não crescer. A sociedade de vocês vai ser uma sociedade pobre. Entende? A diferença da abordagem, uma coisa é você falar assim, ai Deus me perdoa porque eu não orei. Não, isso aí é uma coisa que não faz muito sentido. Tudo bem, me perdoa porque eu não orei. Mas faz mais sentido você falar assim, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso orar. Eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia mais, eu preciso ter uma base mais sólida. Deus, eu não vou poder construir nenhuma casa térrea com essa solidez que eu tenho. E eu gostaria muito, Deus, de construir uma casa, um triplex. Não aquele do Guarujá, outro. Eu gostaria de construir um prédio, eu gostaria de construir uma grande igreja, eu gostaria de ser uma grande construção. Portanto, me ajuda, Deus, a orar e a lançar fundamentos. Vocês entendem a abordagem diferente? Assim, ninguém consegue vai aparecer as rachaduras nas estruturas de quem quiser construir uma vida grande sobre bases fracas. Vai aparecer, é inevitável. Quem não lançar bases sólidas não construirá coisas grandes. É por isso que a gente fala, ore, leia a Bíblia, jejue. Jejuar 12 horas por dia só é muito pouco. Você consegue um dia, consegue 2 dias, consegue 3 dias, consegue 4 dias, consegue 5 dias, consegue 7 dias. Consegue. Só na água, consegue. Vai avançando. Você quer... toda vez que eu tinha uma passagem grande para fazer na vida, eu falava para Carol, você vai para casa da sua mãe e eu vou ficar aqui jejuando. É ou não é, namorando? É assim. Toda passagem de agora eu vou ter um filho. Meu Deus do céu, um filho, eu tenho que jejuar. Um filho, eu tenho que jejuar. Era isso. Eu tenho que orar mais, eu vou ter um filho. Meu Deus do céu, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler a Bíblia mais, eu vou ter um filho. Eu vou começar um empreendimento maior. Meu Deus, eu vou começar a liderar os jovens. Ai, meu Deus do céu, eu preciso orar, ler a Bíblia e jejuar para construir base, porque senão a minha estrutura vai ruir. Entendeu a lógica do raciocínio? Eu estou rodando em cima da mesma coisa já. Deu para entender, né? Então assim... Eu escrevi um negócio meio assim, É possível argumentar que alguém que não quer lançar profundas bases não quer construir grandes edifícios. Ou,
em outra análise, é um louco, estúpido e irresponsável. Alguém que quer construir grandes edifícios sem lançar profundas bases é um irresponsável. Ou louco. Só tem essas duas possibilidades. Ou burro. É burro, irresponsável ou louco. Alguma das três coisas. Querer construir uma grande vida sobre bases frágeis, sem oração, sem leitura da palavra, e sem jejum, e sem vida de comunidade, e sem culto público, e sem proclamação da palavra de Deus, é loucura, ou irresponsabilidade, ou estupidez. Desse jeito mesmo que eu estou falando para vocês. Faz sentido? Imagina a Yoshi. Eles querem construir lá... Não, imagina o Sena Tower. Você lembra do Sena Tower, que vai ser o maior prédio residencial do mundo? 500 e lá vai pedrada metros. Aí imagina que os caras falam assim, não, mas eu quero construir, mas eu não quero lançar fundamento. Alguém vai olhar para você, você é burro. Não, mas é que eu não quero gastar muito dinheiro nesse negócio de fundamento. Você é louco. Vai ruir, depois vai ficar mais caro. Não, mas é que eu estou nem aí. Eu vou pegar o dinheiro, colocar no bolso e vazar e sumir no mundo. E vou usar. Você é irresponsável. Você é irresponsável com a vida dos outros que vão estar envolvidos nessa obra aí. Ou que vão morar nesse apartamento. É isso. Por fim... A primeira coisa é, bases vêm antes e vão até o fim. A segunda coisa é, as bases não são um fim em si mesma. As bases existem para uma finalidade que é a construção. A terceira coisa é, bases não são uma obrigação que a gente tem que cumprir para preencher um checklist. Oração, jejum e tudo mais são uma condição para ter uma vida grande. E por fim, construa algo que dure mais que uma vida. Essa semana, eu fui alvo na minha empresa de um golpe. Um golpe muito dolorido. A pessoa que era responsável pelo compras, ela recebeu uma cobrança com uma nota fiscal, pedindo quando que seria pago, no valor de R$31 mil. E ela tinha nota fiscal, ela tinha o nome da pessoa responsável pelo compras, ela tinha o nome do meu site manager, ela sabia quantos dias estava atrasado, porque a gente estava com uma dificuldade de caixa na empresa, porque o nosso cliente não havia pagado as medições. Ela tinha a nota fiscal verdadeira, a certa, e ela se apresentou com o nome da esposa do dono da empresa, Então, a minha compras colocou na planilha de pagamento para a minha financeira, que é a Carol, fazer o pagamento de R$31 mil para esse pessoal. A Carol percebeu. Ela falou assim, fulano de tal, você tem certeza? Porque mudou o Pix e não está nominal. Você tem certeza que é esse? Você tem certeza absoluta? Aí a compras falou assim, vou confirmar. Mas ela foi confirmar com o golpista. Aí a Carol perguntou pela segunda vez para ela, você tem certeza? Ela falou, não, tenho certeza. Aí mandou os prints, é essa pessoa mesmo. E a gente depositou R$31 mil para um golpista. Eu fiquei muito chateado, gente. Porque assim, é muito dinheiro. E o caixa da empresa está muito apertado, sabe? E eu tenho 72 funcionários para pagar. Olha, eu estava em Arapongas fazendo venda e visitando o cliente, que o Diego tinha marcado as visitas para mim, o sucessor do Pedrão. Mas eu vim desnorteado no ônibus, que eu fui entregar um carro que estava alugado lá na Aravel, e eu vim desnorteado no ônibus. Eu queria socar o ônibus, eu estava com uma vontade de socar o vidro do ônibus, assim, imensa. Eu estava com a vontade de culpar todo mundo. Estava com uma raiva dentro de mim que não cabia dentro de mim. Mas muito chateado. Eu cheguei em casa e desabafei com a Carol. Falei assim, esse negócio de empreender não dá certo, não. Isso é muita porrada. Você não é só responsável pelas suas irresponsabilidades, você é responsável pelas irresponsabilidades e incompetências dos outros. Teve um cara esse dia que bateu um carro da empresa, deu PT sem carteira, e eu vou ter que pagar o carro. Sabe, é uma coisa assim que você vai doendo você esse negócio de empreender. Você começa a ser responsável por todo mundo. Mas eu estou desabafando já.
Aí eu cheguei em casa, aí no outro dia eu acordei mal, velho. Pensando como é que eu ia fazer. Até de noite eu falei, a Carol falou pra mim assim, não, a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pagar o golpista agora. A gente tem que trabalhar, que tem que pagar de novo esses 31 mil reais. A LP Máquinas tem que receber, porque eles não têm nada a ver. Enfim. E aí, eu fui pro trabalho, chateado, mas parei o carro e fiquei lá, uns 40 minutos ouvindo música. E aí começou a tocar a música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, canta, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, veja, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele virá. Aí comecei a ficar cheio de esperança. Eu falei, Deus me deu um reino inabalável. Retenhamos, portanto, a graça. Há um lugar onde ladrões não escavam e roubam. Há coisas que se faz que ninguém consegue tomar de você. Há uma coroa guardada que permanece para todo sempre. Construa uma vida. Construa coisas que durem mais que uma vida. Eu mandei o texto para a Carol. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói e os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se os seus olhos forem bons, continua o texto, tudo ao seu redor vai ser bom. Inclusive, uma chamada de atenção porque você está acumulando tesouro na terra. Porque Deus, em sua providência, deixou um cara me dar um golpe. Esse é um golpe divino. Nada acontece sem a ordem de Deus. Não cai um passarinho na floresta amazônica sem Ele deixar. Então Deus me deu um golpe. Doideira, né? Mas é verdade. Mas todos os golpes de Deus são golpes de misericórdia, porque todas as suas obras estão permeadas da sua misericórdia. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Inclusive ser roubado. Colossenses 3, 1-4 diz assim, ó. Portanto, visto que vocês morreram, e que a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida que vocês têm está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês serão manifestados com Ele em glória. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.